Deus abençoe. Nós queremos antecipadamente agradecermos a presença de todos os nossos irmãos, principalmente aos queridos irmãos da Casa de Maria de Magdala, que tanto nos têm ajudado em nossa casa. É com imensa alegria que nós sempre os recebemos. E, ao mesmo tempo, aproveitamos para reavivar os conhecimentos da doutrina codificada por Allan Kardec, a doutrina dos Espíritos, o Consolador prometido por Jesus. Ainda ontem estivemos reunidos com o nosso irmão Renê, aproximadamente 1h30, se não nos falha a memória, e nos relembramos de inúmeros ensinamentos por nós esquecidos e assim não postos em prática. Mas nós agradecemos a Deus, agradecemos aos falangeiros do bem, orientados pelo nosso querido irmão Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, a fim de que possamos todos nós, unidos num só desejo, edificarmos em nossos corações, em nossos espíritos, todo o manancial inesgotável de ensinamento que nos são entregues pela doutrina dos Espíritos. Ao nosso irmão Renê, nosso profundo agradecimento, porque creia, meu irmão, que a sua presença dentro de nós muito nos ajuda. E também, meus irmãos, para que nós possamos continuar o nosso trabalho da tarde de hoje, vamos chamar nossa irmã Vera para a leitura preparatória. Boa tarde a todos, que a paz de Jesus esteja entre nós. O texto, na luz do Evangelho, mensagem de Emmanuel, fotografia de Francisco Cândido Xavier. Empobreçamo-nos de vaidade e orgulho, de ambição e egoísmo, e certamente a verdade nos impelirá aos planos mais altos da vida. Exigências e ilusões são a semente de névoas em torno de nossa visão espiritual. Jesus, no ensinamento evangélico, não exaltava a indigência de educação, salientava a triste condições das almas que amontou ao redor dos próprios passos ouro e títulos convencionais, no exclusivo propósito de dominação entre os homens. Acabando emparedadas em pergaminhos e moedas à maneira de cadáveres. Em mausoléus de alto preço. É justo usar os patrimônios de inteligência e reconforto que o mundo nos oferece a solução dos problemas evolutivos, mas é indispensável saber distribuir com espontâneo amor as facilidades que a Terra situa em nossas mãos, a fim de que a fé não grilhe debalde em nossa rota. O Senhor, em surgindo na manjedoura, estava pobre de bens materiais, mas sumamente rico de luz. Mais tarde, no madeiro infamante, encontrava-se pobre de garantias humanas, mas infinitamente rico de vida superior. Empobreçamo-nos de exclusivismo, enriqueçamo-nos de fraternidade. Empobreçamo-nos
de repouso indébito e enriqueçamos-nos de serviço edificante, atendendo a semelhante programa de sintonia com o alto. Atingiremos em breve tempo os tesouros da glória eterna. Obrigado. E para a nossa prece inicial, convidamos a nossa irmã Solange, esposa de nosso irmão. Glória nos ajude. Vamos manter os nossos pensamentos buscando a sintonia com o nosso amado Mestre Jesus. Agradecendo-te, Senhor Jesus, pela oportunidade que temos da encarnação atual, quando colocaste, Senhor, em nosso caminho, a iluminar como um farol em nossas vidas o Consolador prometido, a nossa doutrina espírita, Senhor, que nos vem retirar o véu das ilusões, convidando-nos, Senhor Jesus, para a vida verdadeira, que é a vida do serviço ativo em Teu nome, Senhor. E se nós ainda não Te servimos, como era de se esperar, Senhor Jesus? Temos a certeza de que a Tua misericórdia para conosco há de relevar a nossa inferioridade, ainda no estágio em que todos estamos evoluindo. Por isso Te buscamos, Mestre amado, como aquela fonte inextinguível de amor, para que nos dês, Senhor, a força necessária, o espírito ainda doente, Senhor, ainda carregado de débitos do pretérito, para que possamos saldar as nossas dívidas da melhor maneira possível, Senhor, que é vendo-Te, buscando-Te, procurando-Te encontrar no nosso próprio, Senhor Jesus. Que possamos sair da nossa concha egoística e buscar, Senhor, a Tua imagem, a Tua presença naquele mais pequenino. Por isso Te agradecemos, Senhor, porque temos a certeza de que nesta tarde, sob o teto da casa espírita, nós haveremos de aurir forças para que continuemos tentando descobrir em nós o homem novo, para enterrar de vez o homem velho que há em todos nós. Abençoa-nos hoje, Senhor, envolvendo-nos a todos encarnados e desencarnados. Que assim seja. Meus irmãos, que a paz de Jesus, o nosso Mestre maior, nos abençoe a todos. Emocionados e agradecidos pelas palavras proferidas pelo nosso irmão César, presidente da casa que nos acolhe, nós lembramos que na realidade a humildade é a grande necessidade das nossas vidas. E quando somos humildes para reconhecermos que às vezes nós, pelo esforço, pela luta diária, pela grande necessidade de cada um de nós, esquecemos um pouco das exigências do Cristo, mas somos despertados sempre por ela, e somos capazes de reconhecer e aceitar uma nova mudança, esta humildade deve ser sempre reconhecida. E portanto nós não viemos apenas aqui para auxiliar, mas nós viemos muito mais para receber. Nós recebemos nessas 24 horas que estamos na cidade de Cabo Frio, talvez mais do que toda a nossa vida, quando a espiritualidade amiga permanentemente ao lado de cada um de nós se fez, dando a cada um conforme aquele momento de necessidade que ele apresentava, de despertamento. Então nós ganhamos juntos.
E nós, talvez mais do que todos, porque mais uma vez somos chamados às responsabilidades, as nossas responsabilidades na terra, de servirmos àquele que é o Senhor da vinha, que é Jesus, e que nós não somos donos de nada, não somos donos das nossas casas materiais, e nem somos donos das nossas casas espíritas onde militamos. Somos apenas servidores do Cristo na terra. E quando recebemos uma casa física, um lar, é porque Ele, com a misericórdia de Deus, nos permite que a tenhamos. Quando somos convidados para dirigir um trabalho espírita, ou a qualquer outro trabalho religioso na face da terra, é Jesus quem nos convida. E esse convite não é pela infalibilidade que poderemos ter, mas é pela nossa necessidade. Nunca somos colocados num local de trabalho em que a necessidade nossa não seja maior do que aquele ponto em que ocupamos. E somos sempre substituídos. Na nossa falta, haverá uma multidão de encarnados a nos substituir. Então nós temos que criar o desapego aos objetos, os desapegos aos bens materiais e os desapegos também até mesmo aos nossos entes queridos e a nós próprios, para nos educarmos para a verdadeira vida, porque aqui é transitório, aqui é o momento em que estamos em aprendizado e que tudo nos é oferecido como uma necessidade evolutiva. O ente querido dentro do nosso lar é a necessidade evolutiva do ontem, porque juntos estivemos em posições antagônicas e criamos a onda negativa do ódio. Um destruiu ao outro, não por uma ação mecânica de um objeto, mas pela ação do próprio individualismo que nós possuímos. Então somos obrigados, na oportunidade reencarnatória, a tê-lo como um ente familiar. Vamos conviver com ele, para que dentro desta estrutura familiar possamos digerir com os solventes do amor aquela incapacidade do ontem, e dessa forma nós aceitamos o ente querido, começamos a luta com ele. É o esposo, é a esposa, é o filho, é a filha, é a nora, é a sogra, é o sogro, difíceis, porque são relacionados a nós. É ali primeiro que eu tenho que atuar, que eu tenho que aprender a dar mais do que nunca de mim. Quantas vezes nós somos os seres incoerentes, que pelos nossos vícios, como nos diz o nosso grande amigo espiritual que todos nós temos, Viana de Carvalho, é a algema que aprisiona lá nós no passado, que impede que nesta encarnação possamos avançar. Então é o nosso vício que fere o ente querido, porque lá na vida passada era a algema em que ainda estávamos aprisionados. Por isso que nós levantamos a ira, deixamos o ódio e deixamos também que esse profundo mal-estar se processe dentro de nós, na nossa família. Ali nós somos verdadeiramente os seres que somos. Não temos verniz social e fica difícil às vezes suportar aquele companheiro que ali está, que está junto de nós, que toca a nossa ferida, que coloca o dedo na nossa ferida e faz um movimento a tal ponto que abre mais ainda a ferida. E ela não cicatriza, porque todos os dias ele nos chama para essa responsabilidade.
Ali está o primeiro momento da nossa vida de necessidade, junto do nosso lar. Começou o nosso lar quando fomos colocados como filhos. Vivemos a etapa de educação, vivemos uma etapa que muitos de nós tivemos, mas a grande maioria não teve, da evangelização. Ali nós nos preparamos para o mundo. Quando nós decidimos construir a nossa família, buscando o casamento, buscando os laços mais afetivos, em que andávamos perambulando, coxos, maltrapilhos pelo mundo, divisamos aquele ou aquela ao qual o compromisso da anterioridade dessa vida já tinha sido realizado, e nós tínhamos acertado unirmos para as experiências conjugais. Então aceitamos aquele momento, e quando a gente olha, sabe, ali está a minha esposa, ali está o meu esposo, porque o compromisso fora firmado anteriormente. Mas existem relacionamentos afetivos levando ao enlace matrimonial que não se faz por esse julgamento anterior. É aquele casamento ocasional em que, levado pela sensualidade e pela sexualidade, que são coisas diferentes, nós sentimos a onda do envolvimento e acreditamos estar diante daquele ou daquela que é o companheiro ou a companheira da nossa vida. E então a onda nos leva à união, e no momento em que nos unimos, nós fechamos o cerco diante de nós, e quando esse cerco está fechado, nós esquecemos tudo à nossa volta, e pela carga erótica que possuímos, decorrente da energia sexual deformada, deturpada, alterada por nós mesmos, nós vamos projetar, deixar que ela saia desse casulo, e ela se esgota, e no momento em que se esgota, nós não conseguimos mais ficar unidos, e nesse momento, um agride ao outro a tal ponto da morte física ser uma constante diante daquele casal. E é aí que Emmanuel, em Vida e Sexo, nos relata que quando há esse momento em que a agressividade física poderá levar ao desencarne, justifica-se uma separação, porque o desencarne físico é muito mais grave quando levado pelas consequências futuras, mas não indica que as responsabilidades adquiridas nesta vida tenham ali naquele momento sido esgotadas. Evidentemente haverá uma vida futura em que esses dois se encontrarão de novo e terão que se unir ou no enlace matrimonial ou no enlace de trabalho, de vida conjunta, de luta conjunta, do esplendor de uma vida. Não há como ser diferente. Mas quando nós criamos as responsabilidades no ontem e aceitamos no momento de voltar à vida física esta união, a responsabilidade está pautada em termos da indissolubilidade daquele casamento. Não deveremos quebrar o relacionamento, porque ele é a necessidade maior. Então temos que suportar, temos que saber amar a criatura a tal ponto de perdoar em extremos. E quando nós falamos perdoar nos extremos, é o perdão total. Quantas vezes temos encontrado na nossa trajetória de trabalho dentro da doutrina espírita companheiras que, diante de todas as amarguras que aquele companheiro ofereceu, ou vice-versa, amarguras que a companheira ofereceu ao companheiro, soube compreender, soube estar ao lado,
soube suportar e soube levar adiante. E nesse caminhar da vida, soube perdoar, soube construir uma fortaleza dentro da sua estrutura familiar, porque ali estava a responsabilidade. Mas quantos de nós não conseguimos levar a cabo a realidade desta união e separamos? Somos obrigados a ir à separação. Não há a lei indicadora apontando o crime. Há consciência de cada um de nós que nos chama a despertar um dia para sentirmos que temos a responsabilidade e vamos ter que aceitar o companheiro ou a companheira que separamos ontem na outra vida, nesta vida. Então é uma luta ter de novo aquele ou aquela que foi já difícil uma vez e mais uma vez está difícil. Então nós temos que lutar, temos que esforçar, temos que dar de nós o máximo. E aí Jesus nos disse: não adianta você ir ao templo, fazer a tua oferta, se você não reconciliou com aquele que é o maior de todo momento de necessidade tua. Vai primeiro reconciliar com teu irmão. É isso que Jesus nos diz. Reconciliemos primeiro com a nossa família, dentro da nossa família, aceitando, suportando, vencendo os obstáculos desta estrada estreita que nós aceitamos percorrer. Ali está o primeiro passo da reconciliação, na própria família. Mas não é apenas o companheiro ou a companheira. Poderá ser o irmão ou a irmã desta vida, que muito já nos fez e que agora nos atinge. Que muito temos que fazer, que temos que estender a mão, vem a mim, não importa como. Nós não somos juízes, nós somos apenas advogados, nem promotores deveremos ser. Vamos advogar a causa do amor, vamos dizer a ele ou a ela: eu sei das lutas, eu sei das dificuldades, mas eu estou aqui retirando a capa do mundo e querendo vestir a capa do Cristo. E por que falamos isto? Porque ontem à noite a espiritualidade amiga nesta casa nos alertou através da página: capas, existem capas e mais capas, e nós vivemos com as capas, e é nesse momento nós que estamos usando uma capa, deixando de lado o ente querido, nosso familiar, achando que ele tem que resolver o problema dele, que eu não devo me miscuir nas necessidades dele. E ele está lá apenas esperando que eu pergunte: o que eu posso fazer por você, meu irmão, minha irmã? E então naquele momento ele responderá: abraça-me, eu não quero dinheiro, eu não quero nada, eu quero a reconciliação. E se nós deixarmos nesta vida, com o conhecimento da doutrina espírita, passar a reconciliação, a resposta amanhã será muito maior de necessidade, porque hoje eu sei a verdade, mas ele não sabe como reconciliar com alguém que não sabe. Você quer que eu viva com alguém em luta? Não precisamos de viver com alguém em luta, precisamos dizer para ele apenas, ou para ela apenas, que o nosso coração está aberto, o meu coração está aberto ao amor. Vamos amar. Eu vou começar a semear esta semente pequena, muito pequena. Qual? A semente da mostarda. Que um dia seja a árvore gigantesca que é a mostarda, o pé da mostarda, para que seja essa árvore imensa, fortalecida,
e que nunca conseguiremos derrubar. Às vezes não é o irmão ou a irmã, o nosso ente querido, que está em luta conosco. Às vezes é o filho ou a filha. E mais uma vez é a nossa palavra. Nós descendo, pais, mães que somos, descendo do pedestal em que nos encontramos, para ir em busca e perguntar: o que houve, meu filho? Aonde eu atingi a você nesta vida? Aonde nós erramos? Vamos procurar colocar um remendo que no início será frágil, mas que com o tempo este remendo será tão forte que reconstituirá cada fibra do tecido. E então nós vamos amar nesta plenitude. Vamos dizer para esses entes queridos: estamos dispostos a quebrar os grilhões que ainda estamos aprisionados. E então, ao nos doar, seremos apenas os instrumentos do Cristo aqui em terra. Estaremos ouvindo a Ele quando Ele foi consultado: qual é a maior lei? Quando Ele foi consultado, qual é a maior lei? É a lei oral, a lei de um povo que não estava mais escrita. A lei oral dada pelo enviado, pelo mensageiro, pelo Espírito protetor do povo de Israel, que evidentemente, pela infância espiritual daquele povo, confundiram com Deus, e o nome da entidade era Yahvé, e dali saiu como se fosse a lei de Deus, mas era a lei de Yahvé, as ordens morais que o Espírito de Yahvé trazia àquele povo, que o Espírito de Jeová, colocado em português, trazia àquele povo, para que ele, o povo, despertasse. Quando Jesus é perguntado, ele responde: resume-se apenas amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como se fosse a si mesmo. E esse próximo maior é aquele irmão primeiro que temos que reconciliar, o ente querido da nossa família, que vamos ter que aprender a amar. Mas nós, todos nós aqui sem exceção, somos espíritos extremamente devedores, que às vezes na nossa família temos apenas 6, 8 pessoas, e no entanto temos dívidas kármicas do passado com mais de 100 criaturas. Como poderiam todos vir no nosso lar? Não há como, mas vem no lar verdadeiro e maior, que é o lar da família universal, e que começa aonde eu procuro ser irmão, que é o local onde eu presto a minha assistência moral, a minha assistência de caridade, a minha assistência de desprendimento. Se somos espíritas cristãos, a casa espírita que nos acolhe. Por isso somos a família aqui dentro. Não podemos nascer sob o mesmo teto, mas estamos reunidos no outro teto. Somos irmãos, mais do que consanguíneos, somos irmãos espirituais. Por isso que, no início, quando chegamos pela primeira vez a qualquer casa espírita e que vamos começar a nossa batalha, a nossa luta, chegamos numa alegria, numa explosão de euforia, e achamos tudo bonitinho, tudo muito bem, é uma maravilha, a luz acende com uma perfeição, a prece, a página, o início da reunião é no horário certo, a gente se sente bem com todo mundo, e começamos a viver em conjunto. Na medida que vamos dia a dia convivendo, começamos a barrar, a esbarrar
com as arestas a serem podadas do próximo que está ao meu lado. E aí, aquilo me fere quando eu passo com o cotovelo. Aquilo me fere no ombro, aquilo me fere no coração. Por quê? Eu não esperava que ele assim procedesse. Eu não achava que um espírita fizesse aquilo, achando que somos santos, que quando passamos aquela porta, a auréola fica imensa, a veste se torna alva, não há nenhum sujo, somos perfeitos. Olha o Renê maravilhoso, não é? É lindo, olha que aura. Mas esquecemos que somos todos comuns, seres comuns, espíritos inferiores. Por isso, com o tempo, a gente começa a atritar. E é nesse atrito que nós temos que executar a lembrança do Cristo. Vai te reconciliar primeiro com o teu irmão, para depois você vir falar de amor, para depois você fazer assistência social à casa, para depois implantar o Evangelho. Como que eu posso fazer o amor materializado se eu não estou procurando viver o amor com o próximo que está trabalhando comigo? Não há como. Por isso que temos as nossas divergências em todas as casas espíritas do nosso Brasil, sobretudo. Temos as lutas, as discórdias, e temos que nos acomodar. Do outro lado, a espiritualidade responsável pelos trabalhos desta casa, como de todas as outras casas, elas iniciam os trabalhos muito antes da casa física, muito tempo nesta anterioridade de tempo, e ali vai gradativamente organizando. Olha, vou apanhar aquela pessoa que está na rua X, convida o que está na rua Y, para terem a ideia de construir a que nós escolhemos, no local que nós escolhemos. Desdobra-se pelo sono. Vamos a uma reunião no plano espiritual. Ontem eu disse a todos que estavam aqui, estão todos convocados para uma reunião por volta de 4 horas da manhã, porque até lá a gente não vai dormir. Então 4 horas da manhã nós temos a reunião no plano espiritual. Não aconteceu diferente, né? Nós vamos dormir 3 horas da manhã, 4 horas estava todo mundo em ponto, sentado aqui para fazer a reunião, para a gente ver o que nós fizemos, o que mudou, o que foi necessário. Fizemos sim. Ah, mas eu não lembro. Nossa, se nós lembrássemos, não teríamos hoje, a partir de hoje, a responsabilidade. Observamos o seu César abrindo a reunião desta tarde, falando os resultados finais da reunião do plano espiritual, mostrando o quanto nós todos juntos aprendemos. Juntos sim, falando, um conversando com o outro, falamos e aprendemos. E estamos agora nesse banquete, nessas bodas, nesse festim, porque é um festim. Esses espíritos, como eu coloquei, que no início, sobre a regência do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, começou a implantação do centro que nos acolhe nesse momento. Os tarefeiros, nome muito apropriado, eles foram chamados, aqui chegaram, uma vida, nós comentávamos, e eles lá, no plano espiritual, em festa, tiveram a criação desta casa, em festa, observaram o crescimento da casa, doando, irradiando para esta cidade, de quase 4 séculos, necessidade deste país, como é esta cidade, trazendo karmas do passado, e que aqui, nesta casa bendita, começaram a serem solucionados, gradativamente, falanges equivocadas do mundo europeu,
que traçaram a discórdia na época da Inquisição, que mandaram para o Brasil os primeiros colonizadores jesuítas, que eles em outras vidas, assumindo o cardealato, o bispado e alguns o papado, não esqueceram os traços de Cabo Frio. E a vingança veio se operalizar aqui de novo. Retornaram aqui no plano espiritual, formando falanges, tentando derrubar esse trabalho, como todos os outros que surgem. Mas a casa se fortalecia dia a dia. E aqueles pioneiros da casa, fundadores da casa, foram nos dando as sementes iniciais, as palavras de Jesus trazidas pela codificação. E aqui deixaram a sementinha que cresceu, a sementinha de mostarda que cresceu. Desencarnaram, passaram para o plano espiritual. Foram então convidados para este festim, de serem agora eles os orientadores. O Senhor vai para a orientação da evangelização, a senhora para os trabalhos doutrinários da casa, cada um para uma posição sobre a regência daqueles espíritos superiores que anteriormente fundaram a casa, superiores a eles, evidentemente, mas que agora o trabalho é deles. E nesse momento de festa, aqui estão todos reunidos, nos agradecendo a cada um de nós que aqui estamos sentados, porque se eles não nos tivessem hoje aqui, a casa teria outra postura, outra posição. Cada um de nós é responsável pelas estruturas fluídicas da casa. E eles em festa nos agradecem. Reconciliemo-nos, cada um de nós. Vamos viver a família universal nessa célula que é esta casa espírita. E na medida em que ela vai sendo consolidada, nós vamos levando para o mundo lá fora todo aquele que entra pelo portal que ali está, o antes e o depois, sente que tem que mudar a sua vida. Não há mais como, há uma informação. Mas Renê, quantos não aceitaram continuar na casa? Melhoraram do seu processo obsessivo, melhoraram dos aspectos equivocados que possuíam e retornaram. Alguns nós sabemos até militando dentro de uma religião católica. Nós vamos levantar as nossas mãos para os céus. Graças a Deus, a casa fez, a casa desempenhou o papel para aquele companheiro. Nós todos fomos chamados para a doutrina espírita, aceitamos, mas estávamos preparados para aceitar. Já em outras vidas, pelejamos em outras filosofias religiosas, estivemos agregados sim, fomos sacerdotes em várias filosofias, fomos freiras em várias filosofias, estivemos unidos e criamos a condição de poder ouvir falar de Jesus agora de uma forma diferente. É a primeira vez que nós encarnamos na doutrina espírita, porque ela tem pouco mais de um século. Em um século nós teríamos apenas 2 encarnações. Uma seria aquela necessidade compulsória para apenas nos organizar, não daria tempo para sedimentar. E a outra é a que estamos vivendo, no máximo 2. Então esta é a primeira vez que estamos vivendo com a doutrina espírita. Então temos que despertar, não podemos mais ficar presos nos nossos casulos. Vamos adiante, vamos estar prontos para dizer ao Mestre: aqui estamos, Senhor, a tua vontade nesse que quer ser ceareiro, porque a seara
é gigantesca. Às vezes, nós pensamos, quando fomos convidados para vir nesse final de semana, a companheira insistia conosco: vocês terão uma manhã de praia, vocês poderão ir, conhecer, vibrar em Cabo Frio. Nós tivemos uma manhã de praia, mas nós tivemos uma manhã de trabalho na praia. Não foi permitido ficarmos sentados, e parecia que estávamos sentados no repasto, porque ali estava a espiritualidade. Olha, atenção, olha ali, cuidado, vamos, trabalho. É assim que tem que ser a nossa vida. Todos que participaram nesse período sentiram o quanto cada um de nós deu de fluidos para esta casa de amor, que já era uma fortaleza e que mais e mais se fortalece, porque não significa, com as minhas palavras, que ela seja uma casa com problemas. Não, é uma casa hospital, é uma casa escola, é uma casa lar, é uma casa templo. Nos dá essa segurança. Então aqui estamos para servir, esquecendo a nossa individualidade. Vamos pedir a cura, mas a cura do nosso espírito. Vamos pedir o benefício, mas vamos agradecer os resultados até agora oferecidos para nós. Se nós estamos nesse momento dentro desta casa, com calor lá de fora, que estamos nos abanando, porque estamos sentindo, mas estamos aqui, porque aguardamos cada um de nós no anseio das nossas almas, que possamos ser auxiliados. Então nós já criamos esta condição mínima para servir o Cristo. Deixamos o mundo lá fora, estamos aqui. Senhor, nós estamos aqui. Sabemos, Senhor, que ainda não somos a fortaleza de Jericó. Sabemos, Senhor, que não temos as muralhas dos jardins suspensos de Babilônia. Sabemos, Senhor, que não temos ainda o repositório do Teu amor. Mas, como se estivéssemos em Roma, nos montes, nas colinas, estaríamos no Monte Vaticano, olhando para aquele circo que se nos oferece à vista, e veríamos uma gote de cristãos ali entrando, levados às feras, mas cantando Ave Cristo, porque eles confiavam em Jesus. Nós hoje não temos as feras, mas temos o mundo espiritual equivocado, que quantas e quantas vezes, modificando a forma física, alterada pela negligência da busca da moral, eles, licantrópicos, verdadeiras feras, vêm nos assediar. Mas naquele momento nós dizemos Ave Cristo, porque o caminho Ele nos oferece, a verdade Ele nos deixou há 2000 anos, e a vida Ele nos propõe. Que Jesus nos abençoe a todos, hoje e sempre. E assim, meus irmãos, nós agradecemos mais uma vez a todos, pedimos às nossas irmãs e irmãos que possam nos ajudar, porque vamos encerrando a primeira parte de nossos trabalhos. A seguir iremos ouvir o coral que irá nos oferecer alguns números. A prece nós já ouvimos pelo nosso querido irmão Renê. Agradecidos ao Senhor, só nos resta pedir que ao retorno aos nossos lares, de todos nós, que nossos queridos irmãos retornarão às suas residências, Renê, os seus familiares, seus amigos e companheiros de luta. E um dia a vida
tem uma mensagem, então nós vamos ler. Meus queridos companheiros de uma jornada de luz, meus queridos irmãos, que Jesus nos ofertou para doações constantes na nossa existência. Meus queridos filhos, que a misericórdia do Pai colocou nesta casa que foi o nosso abrigo celestial durante a nossa última encarnação. Muita paz. Hoje revejo os momentos de glória e paz de Jesus na Galileia querida, quando a rede era lançada e recolhida uma pescaria maior. Jesus convidou os simples pescadores para serem pescadores de homens. E agora, Ele nos convida a todos para sermos pescadores de almas. Meu querido irmão, que o aprendizado oferecido pelos mentores maiores da nossa casa nas últimas horas possam ser interiorizadas e aplicadas para o andamento e perfeito das nossas atividades, tanto no nosso lado como no lado material. Decisões sábias oferecidas devem ser, além de acatadas, executadas. O servidor tarefeiro de Jesus deve estar atento e, na razão, compreender o seu momento de transformação. Reconciliemo-nos uns com os outros. A nossa casa deve ser o lar oferecido pelo maior de todos para o deleite de nossas almas. Filhos amados, relembrem de meus momentos junto com vocês. Avaliem as posturas e vamos seguir adiante. Paz para todos e que o amor de nosso Senhor Jesus esteja com todos. Muita paz. Emília Luan.